Oi gente, tudo bem? Então, mais um vídeo aí, dentro do contexto aí dessa introdução que a gente está fazendo, né? Do curso de Física Computacional 1. Lembrando que eu estou fazendo uma introdução geral, bem básica, mas já estou apresentando alguns aspectos dentro dessa parte do cálculo de funções, né? De como usar o programa Fortran ou C para a gente resolver alguns problemas em linhas básicos, né? Então a gente já está entrando aí dentro do conteúdo de uma maneira coloquial, mas a gente já está começando a apresentar algumas coisas básicas, mas já está, né, adentrando. Então eu vou, nesse vídeo aqui, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar, por exemplo, a função exponencial de x. E vamos calcular ela de uma forma aproximada, certo? Então a gente sabe que a exponencial de x, em C, em Fortran, tem uma função específica, ESP, né? Se o x é real, por exemplo, ESP, parênteses, x, aí você calcula o valor da exponencial. Então, tanto Fortran quanto C tem essa função. Mas digamos que eu queira calcular ela dessa outra maneira aqui. Eu vou fazer uma expansão em série de Taylor, certo? Que basicamente é essa expansão aqui. Aí vou separar o termo do i igual a zero, né? Botando i igual a zero, esse termo dá 1. Então eu separo 1 aqui e vou fazer o somatório só para esse i acima de 1 em diante. Né? 1, 2, 3 até infinito. Obviamente, para eu fazer uma coisa no computador, não tem como eu somar isso aqui até o infinito. Então eu vou ter que truncar a série em algum momento. Eu vou ter que parar esse somatório aqui. Então eu paro ele num dado valor que eu chamo de J. Um J grandão, 10, 12, 15, 20, tá bom? Então essa exponencial, ela pode ser calculada dessa forma aqui aproximada, que é 1 mais o somatório de i igual a 1 até J, de x elevado a i sobre i fatorial. Então isso vai ser uma aproximação para a exponencial, tá bom? Beleza? Pronto, então vamos fazer um programinha para a gente calcular isso aí e comparar esse resultado com a exponencial calculada lá pela linguagem, tá bom? Bem, eu fiz um programinha aqui em C para vocês verem, tá? A gente vai, vou definir aqui algumas variáveis. Bem, eu vou novamente colocar dois arquivos de programa, dois arquivos de dados de saída, né? Um eu chamo de CESP-APPROX, que é a aproximação da exponencial, e o outro é CESP, que é o arquivo de fato calculado pela função que a linguagem de programação já tem apropriada, tá bom, gente? Então abro dois arquivos, defino os nomes, abro aqui, né, com os seus, usando o fopen para abrir o arquivo, então pronto. Então aqui eu criei dois arquivos próprios para escrever esses dados, né? Um indexado pelo fio e o outro pelo fio 1, tá legal? Aí vamos para as variáveis que eu vou definir. Vamos lá, eu vou usar mais ou menos a mesma notação que eu usei aqui nesse trechinho. O y é a função exponencial, o i vai ter um somatório em i, isso é um somatório inteiro, tá? A priori, isso é um número inteiro. O j também é outro inteiro. E o x é um real. O x é um número real, tá bom? Obviamente que quando você for fazer a conta, tudo vai ser real. Tudo vai ser real. Então você tem que fazer uma transformação de inteiro para real aí na história, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente vai ter? Então eu defino aqui o y, o x, o dx, que é só aquela discretização, porque como é que eu vou querer correr o x de 0 até um dado valor grande, eu vou discretizar, né, para poder ter vários pontinhos e fazer uma curva, né? Aí eu vou ter duas variáveis aqui que eu estou apresentando que eu vou explicar. Um é o IR. O que é o IR? O IR, gente, é o indexador I transformado em real. Entendeu? E o FAT, que é um número real que eu vou usar para calcular os fatoriais que vão aparecer ali, que seria aquele I fatorial, tá bom? E dois inteiros, né? O inteiro do I e o inteiro do J, tá bom? O I é o indexador lá do somatório do I, o J é o valor máximo para o qual a gente vai somar, tá bom? Então vamos lá, eu fiz aqui tem um dx 0.05, posso colocar qualquer valor, posso colocar 0.1, é só para dizer quantos valores eu vou ter no meu range lá que eu vou trabalhar, certo? Então aí eu faço um loop em x. Por que eu tenho que fazer um loop em x? Eu quero fazer um plot da curva, eu quero calcular y em função de x. Então eu tenho que botar x aqui, faço o somatório. Aí calculo o valor de y para aquele x. Aí mudo o x. Botei um novo x, aí faço o somatório, calculo o y para esse novo x. Então, eu tenho que ter um loop em x, correndo, por exemplo, de x igual a 0 até x igual a 2, um exemplo, ou x igual a 3, tá bom? Então, tem que ter esse loop em x. Então, tá aqui o loop em x. Isso vai me possibilitar criar uma tabela, x e seu respectivo y, que é, no caso, exponencial de x, né? Tá bom? Pronto, aí o que é que eu vou fazer? Para cada x, eu tenho que ter o somatório, que vai de 1 até j.
Esse somatório eu faço como? Eu faço através de outro loop. Então, dentro do loop de x, que é esse loop todinho aqui, eu coloco dentro dele um outro loop. Ó, aí eu separei, eu botei aqui comentário 0 para marcar que é o loop em x. Posso até escrever aqui. Tá bom? Só para o pessoal aqui não... Existe uma maneira bem interessante que você pode fazer, que é você sair espaçando esses caras aqui para poder deixar bem claro que esse bloco aqui é um único loop. Outra forma é você colocar, que nem eu faço aqui, um comentário e marcar cada loop. Para mim facilita mais, sabe? Aí é uma questão de estilo de cada um, não vou ficar me metendo, certo? Nem também vou cobrar isso de ninguém. Estou só dando uma dica de como eu faço, certo? Aí cada um faça da maneira como quer. Então aqui eu vou botar loop de i, que é o loop necessário para poder a gente fazer aquele somatório em i. Então, para cada valor de x, eu vou entrar e fazer aquele somatório, que é esse somatóriozinho aqui. Que é esse somatóriozinho aqui, entendeu? Então, o primeiro valor da função y sempre vai ser 1. Então, eu já defino ele aqui como 1. Já defino ele aqui como y igual a 1. O primeiro valor do fatorial vai ser 1 também. É o primeiro valor do fatorial. Então, eu já boto ele aqui como 1. O que é que eu faço aqui dentro? Quando eu entro no loop, eu faço fat, recebe fat, multiplicado por quem? Multiplicado por... aqui tem... Deixa eu fazer aqui da maneira correta. IR, que é o I real, né? E aqui esse R... Deixa eu invertir aqui, desculpa, viu, gente? Então vamos lá. Primeiro, quando eu entro no loop de i, só recapitulando, né? Então vamos lá. Primeiro valor de y igual a 1. Então aqui. Agora vamos entrar no somatório. Entrou no somatório, o primeiro fatorial é igual a 1. É fatorial de 1, dá 1. Então eu já boto ele aqui, fat igual a 1. Aí o que é que eu faço? Entrou no somatório, a primeira coisa eu defino o i real como sendo double. É assim que você transforma o número inteiro em double. Você bota parênteses da palavra double, fecha parênteses e bota o número inteiro depois. Então, isso daqui é uma operação que transforma esse número inteiro em uma variável real e guarda ela na variável r, tá bom? Aí o que é que eu faço agora? Eu faço fat recebe fat vezes r. Isso aqui eu estou calculando o fatorial. Isso aqui é a maneira de calcular o fatorial. Então, aqui nesse estágio eu tenho o fatorial de i, entendeu? Então, isso aqui, basicamente, é a maneira de você calcular o fatorial de i. Tá bom, gente? Beleza? Aí agora é só fazer a conta. Y recebe y mais pou, quem é pou a gente viu no outro vídeo, é o que? É a potência, né? É x pou a vírgula b é igual a elevado a b, tá bom? Então, pou x vírgula ir. Isso aqui é o que? Isso é x elevado a ir, que é exatamente isso aqui, ó. X elevado a i, entendeu? Lembrando que eu estou usando ir, que é a representação real do i, né? Dividido por quem? Dividido por fat. Pronto, acabou-se. Só fazer isso. Fechou o loop i, aí ele calcula esse somatório e acha o valor de y aproximado. Aí aqui eu escrevo. Nos arquivos eu escrevo o x e a aproximação, que é esse y aí, e no outro eu escrevo x é exponencial de x, que é o valor calculado pela linguagem de programação, pela função própria lá que já existe na linguagem, tá bom? Salvo e vamos lá compilar. Vamos lá compilar. Certo? Compilando eu vou comparar agora, né? Usando o XMGrace, né? Vou abrir os dois arquivos e aí vai ficar, né? Eles vão bem direitinho um em cima do outro. Se você parar para analisar aqui, tá um em cima do outro. Você pode até colocar aqui, por exemplo, você clica aqui, ó, você pode clicar aqui, aí aparece esse negócio, vem aqui, seleciona, por exemplo, círculo, aí vem aqui no outro, marca o outro bicho aqui, bota quadrado, aí ele vai botar as bolinhas. Então observe que aí você tem, logo no comecinho aqui, fica tudo um em cima do outro. A solução aproximada e a solução calculada pela função está bem comportada. Quando começa o x crescer, a aproximação vai ficando ruim. Vai se perdendo aqui. Como é que você faz para você resolver isso aí? Você vai lá e soma mais termos da série. Se você olhar, eu botei aqui o j igual a 5. Ou seja, eu só estou fazendo essa série, estou truncando essa série aqui em 5 termos. É muito pouco. É muito pouco. Então eu vou truncar essa série mais lá na frente. Eu vou truncar essa série em 10. Tá bom? Ou seja, eu vou somar essa série aqui até 10 termos, tá bom? Vamos ver como é que fica a aproximação. Aí eu vou seguir aquele mesmo protocolo. Eu vou colocar aqui uma coisinha para diferenciar, para a gente ter, né, a gente guardar tanto a aproximação boazinha como a aproximação mais fraca, tá bom? Então vamos fazer isso agora. Então CS aproximado 1, né? Então, só lembrando, né? Esse primeiro aqui foi o que eu calculei primeiro com 5 termos apenas naquela soma.
somando apenas 5 termos na aproximação. Esse termo aqui eu calculei agora somando 10 termos. E esse daqui é o calculado pela função exponencial lá do C, tá bom? Aí vamos ver se melhora um cabelinho. Vamos lá. Ó, a curva verde, que é a nova curva que apareceu, está praticamente em cima da curva vermelha, né? Da curva vermelha, né? Vamos dar uma olhada mais de perto aqui para a gente poder olhar com bem cuidado. Está tão em cima que a gente não consegue descobrir quem é quem. Vamos botar aqui os símbolos, né? O quadrado e o diamante são, respectivamente, a função exponencial de x, que é a função da linguagem, e a série truncada com 10 termos, ou seja, com melhor aproximação, né? Então, você pode ver que está bem em cima mesmo, né? A outra, que é a curva preta, é a primeira que a gente fez, que só tinha 5 termos, aí está mais pobrezinho, né? Então é isso, tá bom, gente? Então, ficou claro aí, né? Então, a gente calculou a exponencial, seguindo esse protocolozinho aproximado aí, né? Usando a série Taylor, e comparamos aí com a função exponencial lá do C. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço.